você quiser aprender a definir metas que desafiam a sua procrastinação, vem comigo que hoje eu vou te ensinar. Mas antes eu preciso explicar para vocês o que são essas metas e como a gente vai definir cada uma delas. Quando chega essa época de dezembro, entre Natal e Réveillon, eu gosto sempre de fazer um balanço de como foi meu ano e pensar em objetivos para o ano que está chegando. Eu tô aqui com o meu caderninho para explicar cada etapa do que eu vou fazer para vocês. Eu sempre começo fazendo um rascunho. Primeiro eu escrevo as 4 áreas da minha vida e tudo o que seria interessante realizar em termos de objetivos para cada área. As metas precisam sim ser específicas, mas aqui a gente pode ser um pouquinho mais abrangente na hora de definir as metas do ano. É mais ou menos como os objetivos geral e específicos do TCC que a gente fazia na faculdade. Quem já fez pesquisa vai saber do que eu estou falando e quem não fez, não se preocupa que ao longo da explicação você vai entender. Então eu tenho aqui todas essas áreas: a pessoal, a profissional, qualidade de vida e relacionamentos. E agora eu vou explicar para vocês quais metas a gente pode definir em cada uma dessas áreas. Na área pessoal, a gente escreve os objetivos relacionados à nossa saúde, ao nosso desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional. Então, se essa é uma área de foco para você em 2023, se você pretende cuidar melhor da sua saúde, se você pretende fazer cursos, fazer uma pós-graduação ou fazer uma psicoterapia, é aqui que você vai anotar. Área profissional. Aqui eu vou fazer um alerta para quem é empreendedora, autônoma. Muito cuidado para não misturar as metas pessoais com as profissionais. Porque quando a gente trabalha para a gente mesmo, é muito fácil o pessoal e o profissional acabarem se misturando. E a gente precisa saber separar. As metas profissionais têm a ver com o grau de satisfação que a gente tem com a nossa vida profissional. E também tem a ver com os nossos recursos financeiros. Então é sobre começar um novo projeto, se você estiver infeliz na sua carreira, ou aumentar o seu faturamento, os investimentos e as capacitações que você pretende fazer, os serviços que você vai oferecer, produtos que você quer vender, enfim, são metas relacionadas à sua vida profissional. Na qualidade de vida, entram aqueles objetivos relacionados à espiritualidade, aos hobbies, à plenitude e à felicidade. Então, nada de colocar aqui que você quer ser mais feliz. Você precisa operacionalizar exatamente o que você vai precisar fazer para se sentir mais feliz ao longo do ano. A última área é a área de relacionamentos. E aqui não é exatamente sobre relacionamento amoroso. Pode ser também relacionamento familiar e vida social. Então, se passar mais tempo com a sua família, com seus amigos, ou até fazer mais amizades forem importantes para você, já anota tudo aqui nessa área. Agora, com o rascunho pronto, a gente vai definir quais são as nossas prioridades. A gente pode usar um marca-texto para destacar aquilo que a gente quer colocar como prioridade. E sim, porque produtividade é sobre saber priorizar e não sobre dar conta de tudo. A ideia da vida equilibrada é uma grande ilusão, porque existem algumas áreas de foco que concorrem com as outras. E é muito comum que para a gente trabalhar em uma área seja preciso deixar alguma outra um pouco de lado. Por exemplo, se você quer passar em um concurso público, não dá para ficar saindo todo final de semana e é sobre isso. Lembra que quem tenta dar conta de tudo acaba fazendo tudo mal feito. Agora sim a gente vai planejar as metas. É aqui que a gente vai escrever no nosso planner tudo que a gente separou como prioridade. Mas cuidado para não priorizar quase tudo. Não tem nenhuma regra em relação ao tanto de metas que você pode definir. Normalmente a gente fala em umas 5, mas depende muito do quão grandes elas são e do quão perto ou longe a gente está em relação a elas. Então, digamos que você esteja super desorganizada e que a sua vida toda esteja precisando melhorar. Nesse caso, não adianta querer abraçar o mundo. Foque em uma coisa de cada vez. Dá até pra gente guardar esse rascunho para outros anos também. Uma coisa que é muito importante é a gente saber escrever os nossos objetivos. Lembra que eles precisam ser bem específicos. Por exemplo, tem gente que coloca como meta ver uma academia. Gente, o que é ver uma academia? É só passar na frente? Não, né? Então aqui uma dica é a gente pensar na transformação que a gente quer ter. Como é que a gente se vê no final de 2023? O que a gente gostaria de ter realizado? Essa é uma meta específica. Outra coisa muito importante é saber se as metas são realistas. É muito comum, principalmente nessa época de fim de ano, a gente se empolgar e acabar definindo metas ousadas demais, ou então que sejam pouco realistas.
Por exemplo, comprar um carro se você acabou de sair da faculdade e mal conseguiu seu primeiro emprego. Seja mais realista ao invés de pensar em algo tão ousado que só vai te trazer frustração por não conseguir realizar. Lembra que essas metas precisam representar um ponto de superação na nossa vida, mas também isso não pode ser tão difícil a ponto de desestimular. A gente precisa achar um caminho do meio aqui. Outro cuidado é que, como eu sempre digo, tentar não é meta. Então, tentar comer menos doce, tentar ser fitness, isso tudo tem a ver com a próxima característica que uma meta precisa ter, que é ser passível de mensuração. Isso significa que a gente precisa conseguir medir o quanto a gente progrediu em direção aos nossos objetivos e como a gente vai conseguir medir se a meta é só tentar. Não tem como. A próxima e última característica é que as nossas metas precisam ter um prazo de execução. A gente precisa estipular um prazo para realizar cada atividade que tem a ver com os nossos objetivos. E é aí que entra o próximo passo para a gente diminuir ao máximo a procrastinação. E falando em procrastinação, se você está gostando do vídeo, já deixa o like, não deixa para depois, senão você esquece. Então a gente sabe que todo mundo procrastina e que tem várias razões para isso. Eu já dei aula sobre procrastinação antes e eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e eu quero que ele seja bem prático. Mas a principal coisa que faz a gente procrastinar, na maioria das vezes, é quando algo é muito difícil pra gente. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Eu costumo enxergar cada meta dessa como um processo. A gente vai olhar para essa superação como sendo composta por várias pequenas ações. Eu gosto de fazer isso usando um aplicativo, que é o Trello. Uma porque eu já fazia isso quando eu dava consultoria de planejamento. Então, na consultoria, eu transformava os objetivos das minhas clientes em um processo de várias pequenas tarefas, com passo a passo, utilizando o Trello. E outra porque no Trello eu consigo editar e adicionar mais coisas sempre que eu precisar. Então, para quem quiser, tiver interesse de conhecer o Trello, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E é justamente aqui que entra a principal ferramenta que me ajuda a não procrastinar. Eu vou pegar algumas dessas tarefas que estão no Trello e distribuir no meu planejamento trimestral e mensal. Como assim trimestral? Sabe aquele layout do planner que tem o calendário de cada mês e várias linhas embaixo ou então do lado? Eu chamo de trimestral porque normalmente isso vem disposto de 3 em 3 meses, mas tem planner que chama de visão anual. Então eu identifico quais são as tarefas iniciais para cada meta, o que eu preciso fazer primeiro e vou colocando no meu planejamento trimestral. Depois, quando eu for planejar o meu mês, eu vou esmiuçar ainda mais essas tarefas e eu vou adicionando depois no meu planejamento semanal. E é aqui que a gente vai medir o nosso progresso semana após semana, mês após mês. É dessa forma que a gente não vai pensar no nosso objetivo como um gigante difícil de ser vencido, e sim como vários pequenos obstáculos que a gente vai vencer semana após semana, sempre procurando respeitar os prazos que a gente mesmo estipulou. Então é isso que eu faço sempre que eu vou definir as minhas metas. Eu costumo fazer também uma revisão semestral de todas as metas para ver se tem algo que já não faz mais sentido, se tem coisas que eu já realizei e eu posso colocar outros objetivos no lugar. Enfim, revisem sempre e lembrem que o planejamento não é regra, é roteiro. Às vezes dá errado mesmo, a gente não controla tudo e sim o que a gente pode. E pode ser que em determinado momento a gente tenha que recalcular a rota e é assim mesmo que funciona. Dessa forma você não vai ficar frustrada se você não realizar algum objetivo, porque quando a gente enxerga o passo a passo, a gente sabe exatamente o porquê que não deu certo. Bom, como sempre, se você está chegando agora aqui e caiu de paraquedas nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Um beijo e um excelente planejamento de 2023 para você!